Comentar com você neste vídeo sobre o Vasco Martos, né, que pode ser o novo técnico do Botafogo. Gente, o treinador do Santa Clara de Portugal, né, tá fazendo um trabalho histórico na equipe do Açores e que neste momento talvez seja aí o que esteja mais próximo de um acerto com o Botafogo, né. Vamos comentar sobre isso? Vamos lá. Antes disso, né, pedir o seu like, por favor. É importante deixar o like, deixar um comentário, deixar uma crítica, por gentileza, tá? Se você puder e tiver disposição para fazê-lo, deixe um pix para dar uma força aqui para o trabalho também, para o canal, tá? De qualquer valor, tá bom, gente? Peço essa gentileza também, de antemão, já agradeço muito, né, pela generosidade de vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, em virtude do apoio a este trabalho aqui, né? Em 2024 estivemos juntos em vários momentos, né? E acho que 2024 foi uma temporada que terminou muito bem para o Botafogo, né? Bom, eu preciso pontuar para vocês que eu já ia fazer um vídeo para questionar justamente o técnico, né? Porque muito se fala sobre os jogadores que o Botafogo está perdendo, que o Botafogo não está contratando jogadores. É verdade. Eu ainda acredito que tudo isso possa ser resolvido, né? Agora, não dá para ficar sem um técnico, né? Não pode demorar muito para contratar um técnico. Então, nesse sentido, eu vi aí sim algum problema. Até porque esse tempo é o tempo para que o treinador possa ajustar as peças da máquina, né? Da máquina gloriosa, né? Então, não é muito interessante que demore muito para contratar o técnico, tá? E, sinceramente, gente, acho que isso aí é um ponto aí negativo para a gestão da SAF do Botafogo no momento, né? Bom, surgiu o nome do Vasco, é curioso, né? O nome dele é o nome de um rival aí do Glorioso, né? Eu venho acompanhando o trabalho dele há algum tempo, não muito tempo, coisa de uns 6 meses, mas eu confesso que eu não estava vendo os últimos jogos dele. E eu precisei ir atrás de um amigo meu português para me orientar, me mandar mais dados, né, sobre o que está acontecendo, dados sobre desempenho, né? Fiquei a tarde inteira aí tentando fazer essa busca. Tive alguns problemas aqui para fazer essa busca porque tivemos aqui queda de energia na região, mas consegui obter alguns dados que foram um pouco de encontro àquilo que eu pensava. Outros, né, depois um pouco contra. Eu fiz um balanço aqui das informações que eu recebi, né? Choquei com as informações que eu tenho e vou apresentá-las para vocês neste momento, amigos e amigas torcedores do Botafogo. Olha, o Marcos tem 44 anos, né? Na verdade é um técnico muito novo, como vocês sabem, não somente novo na idade, mas novo também em termos de trabalho. Ficou um bom tempo como auxiliar técnico. No Alverca ele chegou a ser técnico da equipe, né? Depois voltou a ser um auxiliar técnico na outra equipe, no Casa Pia, né? E agora assumiu aí em 2023, né, assumiu a equipe do Clarita para levá-la a uma campanha realmente histórica lá no futebol português, né? Então, portanto, é um técnico muito novo, né? Tem problema, né? Talvez não, né? Talvez não seja a questão. Há técnicos novos que são muito estudiosos, são muito bons, né? Tem problema ser do Santa Clara? Não, acho que necessariamente não tem problema ser do Santa Clara. Há uma questão interessante sobre os técnicos portugueses, que eles sempre começam em equipes pequenas, né? Então eles vão progredindo para equipes maiores. Foi assim com o Luiz Castro, né? Foi assim com aquele outro técnico que eu não gosto nem de falar o nome, que veio para o Botafogo e foi embora, né? Enfim, e outros técnicos também. Não estou falando do Arthur Jorge, que o Arthur Jorge ele fez um grande trabalho no Botafogo, saiu pela porta dos fundos, acho que não foi muito gentil e generoso, mas pelo menos, né, entregou ali um trabalho legal. Estou me referindo, quando eu falo que não gosto nem de falar o nome, é um outro técnico aí, um bunda mole que treinou o Botafogo e, na minha opinião, assim, não entendeu o que era o Botafogo, né? Que seja feliz ou infeliz lá no inferno e deixe o Botafogo em paz. O Botafogo, portanto, estava demorando para pensar essa questão do técnico e agora vem intensificando ações aí para obter o seu treinador e, portanto, o Matos se coloca como essa possibilidade. Bom, vamos lá, gente. É um técnico que gosta de fazer sua equipe jogar com uma linha de 3, tá? Uma linha de 3, 3 zagueiros, né? E aí, quando tem uma linha de 3, né, essa linha de 3 pode ser 3 ou pode ser 5, tá? O que faz ser uma linha de 5 são duas coisas. O fato de que os alas não existem e são, na verdade, laterais, né? E também o fato de que, a despeito dos alas existirem, né, aqueles jogadores fazendo trabalho de ala, você tem os volantes praticamente trabalhando como zagueiro, né? Então você tem ali uma linha de 5 e não uma linha de 3. A gente viu isso no Santa Clara nessa temporada, a gente viu também a linha de 3 funcionando. Então tivemos 5 e tivemos 3 zagueiros funcionando no Santa Clara, tá? Esqueça, eu olhei lá nas formações, eu vi que ele em nenhum momento jogou com
por exemplo, com quatro zagueiros. Você está falando que jogou com linha de 5? Não, não, não. É quando o lateral se faz de zagueiro, ou quando o volante se faz de zagueiro, né? Cumpre a função de zagueiro. Então, atuou com linha de 5 ou linha de 3 em vários momentos. Um detalhe importante, muito importante sobre essa possibilidade do técnico aí do Vasco Matos, é o fato de que, diferentemente dos técnicos que o Botafogo buscou até agora, ele não, até hoje na carreira dele, nunca foi um técnico ofensivo, tá? É um técnico defensivo especulativo, tá? Podemos sustentar que isso ocorre em virtude das equipes que ele dirigiu, principalmente o Clarita, né, que é uma equipe pequena do futebol português. Ele realmente faz milagres com essa equipe, tá? Mas o ponto é, né, ele pode ser um técnico ofensivo? Pode, mas até agora ele não demonstrou ser um técnico que gosta de trabalhar no terço final. Então essa, de certa forma, é uma mudança, embora a gente saiba que o próprio Arthur Jorge era um técnico que, a depender da circunstância, fazia o Botafogo jogar no modelo defensivo especulativo. O Botafogo tinha atores para interpretar tanto o papel de jogadores atuando no estilo ofensivo, como jogadores atuando, né, em estilo defensivo, especulativo. Então o Botafogo, muitos jogadores de lado de campo, o Botafogo inclusive está perdendo algum desses jogadores, né? Então acho que a questão do contra-ataque ainda é muito importante nessa equipe do Botafogo. Agora, evidentemente que perdeu aí uma outra peça que pode prejudicar. Claramente, como eu disse, pode chegar os jogadores e resolver tudo isso. Tá? Então veja bem, é uma diferença, ele é um técnico defensivo. Ô Josa, mas você não viu nenhum momento, não, nenhum momento, gente, na carreira dele ele foi um técnico ofensivo, vamos deixar isso claro, tá? E podemos sustentar que foi em virtude de que ele sempre esteve em equipes pequenas, tanto no Clarita como também no Alverca, ok, equipes pequenas, tudo bem, né? Podemos sustentar isso daí. Agora, vamos lá, vários técnicos, né, com propostas ofensivas no futebol português, treinando equipes pequenas, também postularam o jogo ofensivo. Eu estou falando de um técnico que, quando a sua equipe jogou com um adversário que perdeu, por exemplo, um jogador no meio do primeiro tempo, ou aos 40 do primeiro tempo, continuou a jogar, né, da maneira defensiva, não passou a jogar, mesmo tendo a vantagem e jogando dentro de casa, não mudou a forma de jogar para um jogo ofensivo. Então, estamos, portanto, falando aí de um técnico que provavelmente não foi até hoje um técnico defensivo por uma questão de circunstância. É muito provável que ele tenha sido um técnico mais defensivo por uma questão de ideias, tá? Agora, isto é um problema? O Botafogo não pode mudar a forma de jogar? Claro que pode mudar a forma de jogar. Não há nenhuma questão que impeça, né? É que, em tese, né, parece que o Textor gostava de um certo perfil de técnico. Não há problema em mudar, acho bastante salutar, inclusive, mudar, mas é importante ter isso claro, tá? Só que, como um técnico defensivo, tem algo muito importante nele, que eu não vejo em técnicos brasileiros. E acho que é a grande qualidade do trabalho, né, do Vasco Matos, tá? Do que eu tô falando? Bom, aí, gente, eu vou fazer uma analogia do Vasco Matos com um técnico, tá? Que é um técnico bastante conhecido, tal, que é um técnico muito respeitado na Europa, né? Mas é um técnico defensivo, especulativo, sempre foi, né? Estou a me referir ao Cholo Simeone, tá? Técnico do Atlético de Madrid, que postula um jogo defensivo, mas é um jogo defensivo com um detalhe muito importante que a gente vê na maneira como o Clarita joga, né? Ou seja, a equipe, quando ela vai para o campo de ataque, ela sabe o que fazer no campo de ataque. Este é um ponto muito importante. Por quê? Porque o técnico, quando ele é defensivo, o que ele faz, né? Quando a sua equipe está jogando, como a sua equipe joga quase o tempo inteiro no primeiro campo, ele volta os treinamentos para este tipo de proposta. Então ele treina os seus jogadores para esta atuação no campo defensivo, de tal sorte que, quando o seu time está no ataque, em geral, os jogadores não sabem muito bem o que fazer, né? Quando o seu time tem uma posse de bola maior do que o adversário, essa posse de bola se configura como uma posse de bola maior que o adversário por circunstância e não por ideia. Como não é uma posse por ideia, não há treinamento para esse tipo de jogo no terço final. E aí a equipe vai ter muitas dificuldades para fazer gol, né? Isto acontece com todos os técnicos brasileiros da atualidade, para vocês terem uma ideia, tá? Que não sabe, por exemplo, fazer sua equipe jogar quando ela está no terço final. A gente vê isso claramente muitas vezes no Bahia do Rogério Ceni, né, que gosta que a sua equipe jogue no ataque, mas quando a equipe do Bahia está no ataque e chega no terço final, não sabe o que fazer com a bola, né?
Por que o Vasco Matos é interessante neste caso? Porque, embora a sua equipe fique muito pouco no campo de ataque, quando ela chega, ela sabe o que fazer com a bola. E aí, gente, tá? E aí tem uma coisa bem legal, né? Que é o fato de que ele gera treinamento, tá? Para a equipe contra-golpear. Então, é um técnico muito voltado para o treinamento, para a jogada ensaiada, para a bola parada. Ou seja, estamos falando de um técnico que sempre precisou lidar com a equipe que sobrevivia. Então, assim, um foco absurdo na bola parada, na jogada ensaiada e no treinamento para fazer o contragolpe. Não é um bando de doido correndo, tá? São jogadores que sabem perfeitamente como correr, por onde correr e como chegar o mais breve possível ali à frente da área do adversário, né? Um outro detalhe muito importante que eu vejo nesses contragolpes é o seguinte: quando o jogador está fazendo a condução de bola, geralmente esse contragolpe se faz sobretudo através de condução de bola, não é por lançamento, é condução mesmo. Então aquele jogador que conduz a bola, ele fica o máximo de tempo possível, fica até o limite, né, com a bola até passar para o seu jogador. Então ele espera, né, o combate bastante acirrado dos defensores adversários para que, com isso, né, abra espaço para que um colega seu, né, tenha mais condição para arrematar. E neste caso, o passe é feito para que esse jogador faça a finalização. Quando, em algumas situações dessa, a situação é propícia para o remate, ele chama também a atenção para o colega, né, dando a entender que vai passar e ele arremata para o gol. Então a gente percebe que há um conjunto de treinamentos feito pelo Vasco Matos para que a sua equipe saiba trabalhar quando chegar ali ao campo de ataque. Ao mesmo tempo, quando a equipe eventualmente em algumas situações está ali tomando o terço final, que é muito raro, também você percebe que a equipe sabe muito bem o que fazer com a bola, ou seja, há um treinamento para que a equipe, quando chegar ao ataque, saiba jogar. Agora, nada daquele jogo que começa trabalhando a bola lá de trás, né, passando pelo meio de campo, até chegar ali ao terço final, conduzindo a bola com maior percentual de posse de bola, enfim, não é nada disso, tá? Mas é um jogo que, quando a equipe parte para o contragolpe, sabe o que fazer, porque ele treina os seus jogadores para lidar com essas questões, tá? Também é um jogador, um técnico que, né, que assim como o Cholo Simeone gosta de intensificar as ações pós-perda, né? Então há uma intensa busca pela recuperação da bola quando ela é perdida, né? A pressão pós-perda, portanto, é gigantesca. Quando essa bola é recuperada, novamente a bola é entregue para aquele jogador que vai conduzir com a melhor qualidade possível, tá? Enquanto os outros tentam se deslocar, tá? Mas a pressão é brutal, tá? E um detalhe interessante, aí sim, bem interessante, o que eu acho legal também da gente pontuar, é que a equipe, mesmo quando está no campo de defesa, não pratica um esquema defensivo, sabe, passivo, pratica um esquema defensivo ativo. Do que eu estou falando? Estou me referindo, né, ao seguinte: a gente vê muito isso em times pequenos, né, que às vezes se recolhe completamente no seu campo de defesa e fica olhando, né, o adversário perder a bola, terminar a jogada, tal, enfim, quase não dá combate, se preocupa muito mais em fechar completamente a área. Esta é uma marcação passiva no campo de defesa, tá? O que a gente percebe é uma marcação ativa no campo de defesa, com ataque constante ao portador da bola, tentativa de sufocar esse portador da bola, né, tentativa de frustrar a criação de linha de passe, o que gera muita dificuldade para o adversário e faz com que ele acabe caindo em armadilhas para perder essa bola, tá? Então a gente percebe essa intensidade que ela é brutal no campo de defesa, o mesmo que faz o Atlético de Madrid do Simeone e o mesmo que faz as equipes do Bielsa quando estão no campo de defesa, até porque o Simeone copiou isso do Bielsa, né? Quando a equipe está atuando no campo de defesa, ela é ofensiva na sua prática defensiva, tá? O tempo inteiro agredindo o adversário para recuperar essa bola. Isso a gente vê no Vasco Matos, a gente vê no Santa Clara. E isso é fruto de uma mentalidade que sabe perfeitamente trabalhar com várias questões ali ligadas a esse jogo defensivo. Então é um técnico muito novo, com pouca experiência, mas pelo que tudo indica, pelo que a gente viu no Santa Clara nessa temporada, é um técnico com muitos recursos, tá? Muito habilidoso para lidar com problemas. Quando a equipe sai perdendo, a equipe mantém a calma. Quando a equipe não está ganhando, ela mantém a calma. Então a gente vai ver uma intensidade nesse Botafogo muito mais mental, de jogadores procurando ações inteligentes do que propriamente ações que impliquem em velocidade, em rapidez, em loucura de deslocamento, nada disso, tá? O que a gente vai ver é uma mentalidade muito mais voltada para o foco, para a atenção aos processos do jogo, para quando essa bola for recuperada, a equipe saber muito bem o que fazer com ela, tá? Então
Então eu diria para você que é uma novidade, é um técnico interessante sim, tá? Agora, pode ser que ele chegue ao Botafogo, muito inteligente que é, porque ele é inteligente, ele pode perfeitamente, uma vez no Botafogo, mudar a forma dele de treinar a equipe, fazer a equipe ser um pouco mais ofensiva. Mas se isto não for o caso, o Botafogo estará contratando um técnico bem diferente daqueles que contratou até agora. Um técnico de uma linha defensiva especulativa, o que na minha opinião não tem o menor problema, desde que isso seja totalmente explicado para todo mundo, desde que isso fique muito claro. Não vejo nenhum problema em mudar a forma de jogar, mas é preciso que os torcedores e torcedoras do Glorioso entendam o que pode ser o novo técnico do campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Amigos e amigas, é isso.